Fala, meus queridos, minhas queridas, como vocês estão? Tudo certo? Tudo em paz? Primeiramente, feliz ano novo. Esse vídeo possivelmente já vai sair aí já em janeiro. Então, primeiramente, feliz ano novo. E, cara, eu queria te dizer que nesse vídeo você vai aprender um pouco mais sobre inteligência artificial, sendo desenvolvedor ou não, e também vai entender um pouquinho o que nós tivemos nesse ano a respeito de evolução nesse ramo e uma conversa um pouco mais franca a respeito do que eu acredito que 2024 nos espera quanto a isso. Beleza? Tamo junto. Bora pro vídeo. Bom, meus amigos, cara, esse é um assunto bem complicado de falar. Eu decidi fazer um vídeo de retrospectiva, né? Retrospectiva, porque isso aqui, obviamente, está saindo em janeiro, então já passou o tempo de retrospectiva. Acabou que, inclusive, esse é o terceiro vídeo que eu gravo falando sobre isso. Mas eu decidi fazer o seguinte: pegar a tecnologia que mais foi falada em 2023, que mais foi desenvolvida em 2023, isso aí é sem dúvida. Eu não preciso nem trazer aqui estatísticas, né, do quão foi falado sobre inteligência artificial esse ano, porque é óbvio que foi uma coisa que, assim, esteve no top 10 de coisas, principalmente no ramo de tecnologia, que mais evoluíram, que mais foi falada em 2023. Inclusive, se você... Bom, falei que não ia trazer estatística, mas aqui vai para você. Se você der uma olhada no Google Trends, que é um site do próprio Google, onde ele ranqueia, nem sei se essa palavra existe, mas é isso, onde ele traz o ranking das coisas mais procuradas no Google, tanto diariamente como anualmente. A dúvida, o que é ChatGPT, está no top 10, num dos top 10 do Google. Inclusive, o ChatGPT foi lançado em 22 de novembro de 2023. Não, de 2022. Nesse ano foi o que a gente mais escutou falar. Uma das coisas que a gente mais escutou falar era que o ChatGPT ia substituir os nossos trabalhos, que a inteligência artificial ia substituir os nossos trabalhos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no final do vídeo, mas por enquanto eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o quanto a gente evoluiu nessa tecnologia nesse ano. O quão grande esse ramo é e o quanto a gente evoluiu nesse ano a respeito disso. Tem um site, inclusive, tá? Chamado Futurepedia. Ele mostra, né? Ele tem meio que um catálogo de ferramentas de inteligência artificial. E hoje, se eu não me engano, ele tem 5.018. A última vez que eu vi, que foi ontem ou anteontem, tinha 5.018 ferramentas de inteligência artificial. E eu tenho certeza que antes do segundo semestre desse ano, de 2023, isso era, assim, basicamente menos da metade. O número de ferramentas era basicamente menos da metade. E, cara, a gente viu de tudo nesse ano, né? A gente viu ferramentas de edição de fotos, ferramentas de edição de vídeo, nós vimos ferramentas para arquitetura, vimos ferramentas de assistentes virtuais. Nós vimos de tudo nesse ano. Inclusive, no final do ano, o Google veio com o Google Gemini, ou Gemini, chama do que quiser. E, cara, o que essas ferramentas representam, como a gente faz uma inteligência artificial, da onde que surge, como nasce. Aí, para você que está mais interessado no ramo, para você que está mais curioso a respeito do que é, eu vou dar uma base para você. Essa base é a seguinte: pensa que inteligência artificial é basicamente um modelo de programa onde você dá dados, onde você imputa dados e através de certas filtragens você consegue fazer com que aquele programa aprenda com os dados. E através desse aprendizado com os dados, ele consegue te dar várias predições, criar coisas novas através desses dados, não só criar coisas novas, mas também... E também não só predições, mas também dados assertivos e... Bom, eu vou dar um exemplo aqui para você. Pensa no seguinte: uma criança, quando ela nasce, um bebê, quando ele nasce, o que acontece nos 5 anos, nos 5 primeiros anos de vida dele? Ele pega dados, ou seja, que nós chamamos de memória. Nós pegamos memórias, as crianças pegam as memórias que elas têm a respeito dos pais, a respeito do ambiente que ela vive, a respeito dos colegas dela e assim por diante. E ela filtra isso mediante a educação que ela recebe, sendo essa nenhuma ou
muita, e ela consegue reproduzir os padrões que ela aprendeu. Ela consegue reproduzir as memórias que ela tem, os padrões que ela recebe. E não só reproduzir, mas ela consegue criar coisas novas através desses padrões que ela recebe. Nada mais é uma inteligência artificial que isso, uma analogia muito boa. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela pega os dados, como eu disse antes, e ela trata esses dados, e através do tratamento desses dados, ela consegue replicar os padrões aprendidos. Ela consegue replicar, e não só replicar, mas criar novos padrões com base nos padrões que ela aprendeu. Então, de uma forma bem esdrúxula, de uma forma bem didática, inteligência artificial é isso, certo? Então, como a gente viu no início do ano, né, cara, nós vimos inteligência artificial de edição de fotos, onde você retirava coisas de uma foto e colocava outras no lugar. Vimos também inteligências artificiais que editavam vídeos, ou seja, você dava um padrão do vídeo que você queria e ela ia lá e editava. Nós vimos também inteligências artificiais para arquitetura, onde a inteligência artificial ela criava novos ambientes a partir do teu input, a partir do que você falava para ela, daquilo que você pedia para ela. Ela criava novos espaços 3D. Não só isso, mas também nós tivemos o Gemini. Enquanto eu vou falando, eu vou popando na tela aí todas essas inteligências artificiais de uma forma bem rápida, para você ter uma noção. A última que nós tivemos foi o Google Gemini. E, caras, isso me deixou animado e, ao mesmo tempo, me deu um certo medo. Porque a gente tá chegando num nível em que a gente precisa tomar cuidado. O Gemini, ele prometeu, cara, através da demonstração, né, do vídeo, não sei quantos viram, eu vou deixar aqui também o link na descrição e também em algum lugar na tela. Mas o Gemini, ele prometeu uma inteligência artificial totalmente capaz de raciocinar. Então, nós estamos falando de algo, assim, além de apenas edição de fotos. Não sei se você consegue me entender. Além de apenas editar um vídeo. O Gemini, ele prometeu uma inteligência artificial que, obviamente, o raciocínio dela vai ser totalmente diferente de um raciocínio humano, tá? São duas coisas diferentes. Mas o ato de raciocinar é outro nível, porque ela consegue simplesmente distinguir. Dá uma olhada no vídeo, tá? Eu tô pedindo para você dar uma olhada no vídeo porque no vídeo ele mostra, né? Ele mostra vários inputs de vídeo, de imagem, certo? De desenhos, e a inteligência artificial, ela consegue raciocinar e entender aquele desenho, e não só entender, interpretar o desenho. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Eu lembro que quando eu vi o vídeo, eu fiquei muito impressionado com aquele exemplo em que ele coloca um caminho, certo? Onde um desenho aleatório, acho que era um pato, se eu não me engano, ele tinha algo ruim de um lado e algo bom do outro, e a inteligência artificial, ela simplesmente interpretou que os dois, tudo isso através de desenhos, tá? Ela interpretou que o caminho bom era melhor para o desenho inicial, que era o pato. Então, essa interpretação é um nível a mais. É um nível bem a mais do que a gente está acostumado. Para que lado o pato deve ir? Ir para a esquerda leva a um pato, que é um amigo. Ir para a direita leva a um urso, que é um inimigo. É melhor fazer amigos do que inimigos, então o pato deve ir para a esquerda. Escolha inteligente. Claro que, né, depois de pesquisar um pouco, a gente conseguiu descobrir que essa demonstração é apenas uma demonstração. Nós não estamos nesse nível ainda. Mas essa promessa do Google, que é uma empresa, assim, gigantesca, então nós tem uma certa credibilidade no quesito eles vão entregar ou não. Essa demonstração fez a gente entender que nós estamos aí perto de uma revolução, digamos assim. Calma, eu vou explicar o que eu quero dizer com revolução. Cara, lembra o que o teu professor disse, seu professor de história disse pra você a respeito da Revolução Industrial? Eu lembro muito, claro que eu não sou de história, né, mas eu lembro muito do meu professor dizendo que teve muita gente que ficou desempregada porque as máquinas tomaram os lugares dessas pessoas. Mas também teve muitas pessoas que ganharam novos empregos. Os empregos, eles passaram a ser diferentes. Entende onde eu quero chegar? Eu acredito realmente que nos próximos... Aí é uma opinião minha, tá? Não vi em nenhum lugar, eu tô dando uma opinião minha. Acredito que nos próximos anos a gente vai ter uma revolução tecnológica, onde empregos como programação básica, front-end ali, HTML, CSS, JavaScript, eles não vão ser mais tão requisitados e, na realidade, eu acredito que realmente vai... Principalmente a parte de boilerplate,
aquela parte onde, o que é boilerplate, né, para quem não sabe? É basicamente aquilo que você repete a todo momento. São tarefas repetitivas em que podem ser automatizadas. Então, principalmente as profissões que têm muito boilerplate vão passar por uma revolução total. Isso significa que, aí, novamente, uma opinião minha, cara, a gente precisa estudar, a gente precisa saber mais, a gente precisa aprender mais, a gente precisa correr atrás dos prejuízos, sabe? E isso não é... E eu falo isso não por um medo de ficar desempregado, tá? Eu não falo por um medo de ficar sem a minha renda mensal. Eu falo porque nós somos isso. Programadores, principalmente a tecnologia, a todo momento está evoluindo e nós precisamos evoluir com ela. E ficar preso a funções que amamos só vai deixar a gente para trás e, bom, certas dificuldades. Então, esse ano, cara, foi um ano em que a gente percebeu que as coisas vão evoluir muito rápido. E se a gente não alcançar isso, se a gente não alcançar esse feeling, se a gente não alcançar essa evolução, a gente vai ficar para trás. Esse ano foi, assim, um ano de muitas loucuras, inclusive, né? Nós tivemos muitas demissões em massa, não relacionadas à inteligência artificial, né? Mas nós tivemos muitas demissões. Demissões por, né, falta de investimento, na verdade, por término de rodada de investimentos, demissões... Não só demissões, mas também playoffs, que é uma coisa diferente. Nós tivemos outras tecnologias saindo também, nós tivemos uma nova versão do Angular, não lembro se a gente teve uma nova versão do React, nós tivemos muitas outras tecnologias, novas linguagens saindo, mas se eu posso tirar um termo desse ano, né, mediante toda a tecnologia, todo esse ramo, o termo é inteligência artificial. E eu não sei vocês, mas eu não vou ficar para trás. Hoje eu não tenho muita coisa técnica para falar para vocês, né? Eu já tenho pesquisado, já tenho feito outros cursos, referentes a machine learning principalmente, mas eu tenho certeza de que esse é o caminho. Então estudem, rapaziada, estudem. Estudem que a gente vai chegar longe e a gente não pode ficar para trás. Como eu disse, eu tenho feito cursos e... É difícil? Em alguns aspectos vai depender de pessoa para pessoa, mas tudo depende do nosso esforço em realmente trazer o melhor para a humanidade em si. Agora eu tô falando de uma questão bem mais macro, tá? A gente precisa trazer o melhor, a gente precisa trazer a melhor evolução para melhorar a vida das pessoas. Aliás, é para isso que existe a tecnologia. Então, se eu posso trazer uma projeção para 2024... e para os outros anos também, mas principalmente para 2024 que está na nossa porta, estudem. Estudem, porque a gente vai ter muitas oportunidades abrindo, muitas oportunidades fechando. Muitas pesquisas dizem, inclusive, que os empregos voltaram a aparecer, voltaram a surgir, mas não se prendam a isso, não se prendam ao velho de novo. Estudem. Estudem que aí a gente chega num lugar legal e a gente chega num ponto em que a gente pode entregar algo bom. Fiquem ligados, inclusive, no canal, porque o meu TCC de faculdade, eu vou desenvolver uma inteligência artificial. Não sei ainda o ramo necessariamente em que ela vai estar aplicada, mas algo relacionado pelo menos a machine learning vai ser, e eu vou fazer aí um belo de uma série de vídeos, não só mostrando, mas aprendendo com vocês. Bom, é basicamente isso. Eu desejo para você, cara, um final de ano pleno. Peço que Deus abençoe a sua vida nesse final de ano. E eu peço para você, e junto contigo, eu vou estudar. A gente precisa estudar porque uma revolução está próxima. Isso é estranho de falar, né? Parece até um apocalipse, mas nós estamos rodeados de revoluções a todos os momentos. Então, essa não vai ser a única. Como todo vídeo eu termino, muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado pelo teu like, muito obrigado pela tua inscrição. Se você curtiu, por favor, basicamente esse vídeo inteiro foi te falando, estude. E eu termino o vídeo falando, desenvolva sempre, desenvolva melhor.